Pessoal, então vamos continuar, nossas operações com números naturais, tá? Então, as quatro operações básicas, agora vamos falar sobre a subtração. A subtração ela vai ser representada pelo sinal de menos. A ideia de subtrair é você retirar uma quantidade menor de uma quantidade maior. O que muitas pessoas fazem errado, isso até mesmo quem talvez está no ensino superior, confunde na hora de, que a gente fala, armar as contas, né? 2.512 menos 929. Aí a dica é a gente sempre lembrar que, começando da direita para a esquerda, a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim. Cada vez que a gente vai indo para a esquerda, a gente vai aumentando a grandeza, né, a ordem de grandeza de um número. Então aqui, ó, o 9 é unidade, o 2 é dezena e o C é centena. E outra coisa, sempre quando há uma subtração, significa que nós temos que colocar o número menor embaixo, né? Então a gente pega o 2.512, agora vem alinhando da esquerda para a direita, então o 9 vem debaixo do 2, o 2 vem embaixo do 1 e o outro 9 debaixo do 9. Agora a gente sim pode fazer a operação. Lembrando que essa parte de cima a gente vai chamar de minuendo. A parte de baixo é o subtraindo. E o resultado que nós vamos obter aqui é a diferença, ou também chamado de resto. Então vamos lá. Eu tenho 2. De 2 unidades não é possível retirar 9 unidades. Então a gente vem aqui no 1. Nós vamos tirar uma unidade. Então o 1 vai ficar 0. E essa unidade a gente vai trazer para cá, na verdade. E aí vai valer 12. 12 menos 9 é possível de ser feito. São 3. Olha, ficou 0. 0 não tira 2. Vamos no 5. Pega emprestado. Fica 4 aqui no 5. E aqui nós vamos ficar com 10. Agora 10 menos 2, 8. De novo, 4 não é possível tirar 9. Vamos lá, 2, pega emprestado. 2 vai ficar 1. E aí agora a gente faz... Vem 1 aqui, né? 14 menos 9, 5. Opa, desculpa. 5. E 1 menos nada, 1. 1.583 seria a resposta correta. Lembra daquelas propriedades da soma? A única propriedade que vai valer para a subtração é a do elemento neutro, tá? Que é o 0. Qualquer número que eu pegar, por exemplo, 101 menos 0, vai manter o 101. E uma coisa, os números naturais que nós estamos trabalhando, eles não são fechados para a operação de subtração, tá? Nem sempre quando a gente for subtrair dois números, a gente vai obter um número natural. Por exemplo, se eu fazer 18 menos 30, o resultado aqui não vai dar um valor positivo. Então, os números naturais não é um conjunto fechado para a operação de subtração. A próxima operação que nós vamos ver é a operação de multiplicação, que vai ser representada pelo sinal x ou ponto, que é a famosa conta de vezes. O que é a multiplicação?
A multiplicação nada mais é do que a gente fazer uma adição de um mesmo número repetidas vezes. Então, por exemplo, vamos lá. Aqui, ó. Eu estou pegando 2 e estou somando 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes que a gente está somando o 2. Então, somar o 2 dessa forma, a mesma coisa do que eu fazer 5, colocar o sinal da multiplicação, o x ou a bolinha, vezes 2. Somando, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. 5 vezes 2 também é 10. Então, a multiplicação nada mais é do que a repetição de somas, né, de um mesmo valor. Tá, vamos lá. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os números 5 vezes 183. Esse é o algoritmo da multiplicação, onde cada parte aqui, antes do resultado, a gente vai chamar de fator. Então, aqui tem fator, aqui é fator. Só que também podemos chamar essa parte de cima de multiplicando e multiplicador, tá? Mas geralmente vamos usar a palavra fator. O resultado de uma multiplicação nós chamamos de produto, tá? É importantíssimo saber que o resultado da multiplicação é produto. Então, aqui, para multiplicar, é necessário se lembrar da tabuada. Então, vamos lá. 5 vezes 3 é 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, 5 vezes. 5 vezes 3 é 15. Então, eu vou descer o 5 e vai 1. 5 vezes 8, 40. Mais 1, 41. Desce 1, sobe o 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Então, 5 vezes 183 dá 915. O produto dessa multiplicação, o resultado, é 915. Continuando, agora vamos pegar uma multiplicação que nós temos mais de um número sendo o multiplicador, o número de baixo, né? Olha, eu tenho 9.512 vezes 35. A gente vai ver já numa operação que se eu trocar a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Porém, a preferência é a gente sempre colocar o número menor ou que tem menos logaritmos na parte de baixo para a gente fazer a multiplicação. Então, 9.512 vai ficar em cima e o 35 ele fica embaixo para a gente multiplicar. Até aqui a gente já sabe. Agora, o que vai mudar no processo? Nós vamos multiplicar primeiramente o 5 por todos os números de cima. E como o 5, o primeiro número que a gente vai multiplicar, o 5 é a unidade, vai ocupar a casa da unidade. Tá? Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. Desce o 0, sobe 1. Vou parar aqui só um momento, porque quando a gente for passar para o 3 depois, a casa da unidade já foi ocupada. A gente vai multiplicar o número que está representando dezena. Então, ele tem que vir ocupando a casa das dezenas. Então, se você quiser, já coloca um 0 aqui embaixo, porque o 0 não vai alterar o resultado, porque depois a gente vai ter que somar essas duas parcelas, né? Uma multiplicação de que o multiplicador, a parte de baixo, o fator de baixo, tem 2 dígitos, vai dar 2 parcelas para a gente somar. Se tiver 3 dígitos, 3 algarismos, 3 parcelas. A quantidade de algarismos que tem aqui no multiplicador, no fator de baixo, é a quantidade de parcelas que nós vamos somar depois. Então, só para lembrar que essa última casa eu pulo a hora que eu vou fazer o cálculo com 3.
Então agora eu faço 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 5 vezes 5, 25. Vai descer o 5 e o 2 a gente sobe ele. 5 vezes 9, 45. Com 2, 47. Ok. Então, a gente sempre tem que pular hoje uma casa, mas para não esquecer, a gente já vem aqui e coloca o zero, como eu expliquei para vocês, para não usar essa casa. E o zero não interfere. 3 vezes 2, 6. Apaga o que você subiu, para não confundir. Tá? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Desce 5, vai 1. 3 vezes 9, 27. Com mais 1, 28. Agora a gente vem e soma esses valores. Tá? 0 mais 0, 0. 6 mais 6, 12. Então desce 2, sobe 1. 1 mais 5, 6. E 6 mais 3 são 9. 7 mais 5 são 12. Então desce 2 e sobe 1. 8 mais 4 também são 12. Mais 1, 13. Desce o 3. Sobe o 1 aqui. Então 1 mais 2, 3. Dá 332.920. 35 vezes 9.512. Tá? Rapidinho, propriedades da multiplicação. Temos 3 propriedades em comum com a adição, tá? Que tem os mesmos nomes, então é o mesmo processo. A comutativa da adição fala: a ordem das parcelas não altera a soma. A comutativa da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu multiplicar 12 vezes 4 é a mesma coisa do que eu fazer 4 vezes 12. E 12 vezes 4 ou 4 vezes 12 vai ser igual a 48. Se eu fazer 36 vezes 3 é a mesma coisa do que fazer 3 vezes 36. Vai dar o mesmo resultado. Que vai dar quanto? Nesse caso, 108. A gente pode até aqui, ó, 3 vezes 36. 3 vezes 6, 18, desce 8, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 108. Tá? A gente poderia conferir colocando 36 embaixo, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Associativa. Se a gente tem 3 ou mais multiplicações, a gente pode multiplicar as duas primeiras e o resultado multiplicar com a segunda, né? Com a terceira, desculpa. Por exemplo, se a gente tem assim, ó, 2 vezes 10 vezes 14, a gente pode fazer direto essa multiplicação, ou 2 vezes 10 primeiro, o resultado a gente multiplica por 14. 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 14. 2 vezes 14 é 28, acrescentando 0, 280. Ou a gente pode fazer 2 de fora vezes 10 vezes 14. Qualquer número multiplicado por 10, a gente vai aumentar um zero. Então vai ficar 2 vezes 140, que também dá 280. A mesma propriedade da adição. E para encerrar aqui, a propriedade do elemento neutro. Na adição era o zero. Qualquer número que eu somasse com zero não alterava o resultado. Aqui na multiplicação, o elemento neutro ele é o 1, porque qualquer número que eu multiplicar por 1 mantém o próprio número. 25 vezes 1 é igual a 25. 1 vezes 700 continua sendo 700. O vídeo está ficando muito longo. Eu vou explicar a outra propriedade que está faltando da multiplicação, tá? E a divisão no próximo vídeo.